Olá, meu nome é Gilberto Tomás, sou aluno do curso de História e Licenciatura da Universidade Estácio de Sá. Eu vou estar fazendo a apresentação do meu PCC, que nesse semestre será um PCC único, a qual as matérias de currículo, teoria e prática, fundamentos da educação e história da educação estão abordando o mesmo assunto. E foi nos dado uma charge para que assim pudéssemos montar o nosso trabalho em cima. E eu vou estar fazendo a leitura dessa charge para que possamos entendermos melhor do que se trata o assunto. E a leitura ela diz o seguinte: a professora com um diálogo e os seus alunos. Criança, essa semana iremos estudar as regiões Sul, Nordeste. Vamos aprender as diferenças entre elas. O aluno diz: oxente, finalmente vou poder contar um monte de história da minha terra. A aluna continua: bah, guri, e eu dos Pampa. A professora agora ela diz: não temos tempo para essa bobagem, Mariana e Raimundo. Trate de falar o português corretamente. Bom, agora abro os livros na página 45. Aqui nós temos um diálogo de uma professora com seus alunos e ela demonstra uma certa incoerência com a sua fala em relação a eles. É provável que um professor, quando ele entra em sala de aula, ele tenha o conhecimento da variedade de público, da variedade de aluno a qual ele vai estar dando aula, a qual ele vai estar passando um ensinamento, um aprendizado, para que ele não caia justamente nessa falta de respeito, nessa falta de educação como essa professora fez. Então é importante isso, porque através do conhecimento prévio, ela com certeza ela vai montar uma aula condizente, uma aula adequada para aqueles que estão ali lhe ouvindo, principalmente quando se fala de alunos. Então, uma das coisas que essa professora ela comete é justamente inibir o Raimundo, inibir a Mariana na fala deles quando ela vai abordar uma aula que justamente vai tratar de áreas da cidade deles, de áreas da região dele. Quando ela diz que vai tratar da região Nordeste, ela está falando de uma suposta região do Raimundo. Quando ela fala que vai tratar de uma região Sul, supostamente ela está falando de uma localidade que talvez abranja a região da Mariana. E eles tão entusiasmados, eles foram cortados, eles foram praticamente recenseados em relação ao aprendizado que eles vão ter e a motivação deles em poder falar em relação à região deles. Então, é algo que um professor ele não deve cometer, como essa professora ela acaba cometendo, e nós precisamos até mesmo, aqueles que já estão, aqueles que vão começar a lecionar para outras pessoas, alunos em diversos lugares, ter essa noção, ter esse conhecimento de não cometer esse tipo de atitude, porque praticamente aqui ela criou um certo preconceito com a fala. Parece que conforme eles expressavam a comunicação deles regional, parece que isso trouxe para ela um incômodo. Então, e aqui a pergunta é: quais atividades faria com esses alunos? Ora, com certeza seria uma atividade que mexesse justamente com aquilo que eles mais estavam motivados, que era falar da sua região. Então eu colocaria praticamente mapas, e uma das coisas que eu mais faria ali era mostrar para eles: olha, tente descobrir aonde fica localizado o estado que você mora, onde fica, e depois tentaria mostrar para eles a região
tentaria fazer com que houvesse uma interação entre os alunos para que eles pudessem ficar à vontade. Daria oportunidade para eles se colocarem de pé ou do jeito que eles quiserem, conforme eles se sentissem à vontade, para que eles pudessem falar o nome, pudessem falar a cidade deles, pudessem falar o nome dos pais deles, daria oportunidade para eles, fazendo essa atividade com eles, justamente deles poderem falar talvez o porquê que eles vieram, se eles gostam da cidade que eles estão vivendo, se eles estão se adaptando, se eles estão sentindo algo diferente, até mesmo no locais a qual eles moram, nos locais a qual eles estudam. Então eu faria essa interação entre eles, exploraria, buscaria essa informação com eles, o que eles mais gostam na cidade deles, o que mais chamavam a atenção deles, o que faziam com que eles permanecessem ou tivessem o gosto de retornar para a cidade deles. E aqui há uma pergunta que é feita: como vocês os avaliariam? Bom, eu pegaria uma série de materiais que a escola talvez pudesse me disponibilizar, para que assim eu pudesse estar trabalhando com eles. E uma das coisas que eu trabalharia com eles era a questão regional deles. Daria oportunidade para eles de falarem coisas importantes da cidade deles. Há uma coisa que eu não posso, que nós como professores, aqueles que vão estar lecionando, que lecionam, eles não podem deixar de aprender com pessoas que convivem. Eu tenho o conhecimento, mas eles têm a informação porque eles estão vindo de lá. Então eles podem contar algo muito mais detalhado, algo com mais firmeza. Eu posso contar de algo geográfico, talvez de uma informação que talvez já não seja tão atualizada. E eles possam até mesmo nos passar essa informação um pouco mais atualizada. Eu trabalharia com eles na questão com mapa, trabalharia com eles na questão com enciclopédia, com livros de culinária, com fotos de monumentos, fotos de patrimônios, fotos de rua, ou seja, traria uma série de informações, utensílio, talvez coisas diferenciadas, das festas, as comidas típicas tanto do sul, as comidas típicas tanto do nordeste, o artesanato do sul, o artesanato do nordeste. Então, assim, e daria oportunidade para eles falarem as coisas boas, daria oportunidade para eles falarem os locais que eles conviviam, os locais que mais o agradaram, os locais que geralmente marcaram a história deles, marcaram a vida deles, qual a lembrança boa que eles têm da região deles. Então, traria um mapa para que eles pudessem se situar, traria para eles ali um livro de comidas típicas, mostraria para eles, para que eles pudessem explicar melhor acerca daquela comida, as festas, a questão geográfica, sobre praia, sobre rios, sobre pontos turísticos. Então, assim, trabalharia com eles, deixaria eles bem à vontade para que eles pudessem, assim, estar se expressando, aproveitando essa motivação, aproveitando justamente essa energia. E a terceira pergunta é: como responderia às considerações realizadas pelos alunos no quadro 2 da charge? Bom, o quadro 2 ele demonstra aqui
uma vontade imensa dos alunos em estar falando, em poder argumentar. E fica para nós uma lição com a vontade, é que é muito bom quando um aluno ele tem a vontade justamente participativa, ele tem aquela vontade de estar em sala de aula, ele tem aquela vontade de poder comentar a matéria, principalmente se a matéria tem a ver com a vida dele, principalmente se o conteúdo vai falar de algo que envolva a vida dele, no caso da Raimunda, no caso da Mariana. Então ali isso demonstra a vontade deles de poderem falar, e com certeza eles teriam muito conhecimento, eles teriam muitas informações para que assim eles pudessem estar passando um certo conhecimento. Então isso agregaria tanto o conhecimento da professora, tanto o conhecimento da Raimunda, tanto o conhecimento da Mariana, tanto o conhecimento do Raimundo. Então assim, a minha consideração é que o professor ele tem que respeitar o aluno, ele tem que respeitar a questão linguística, ele tem que respeitar a questão religiosa, ele tem que respeitar a questão de pensamento do aluno. Ele não pode chegar e fazer como a professora fez com a Mariana, como o Raimundo. Para eles, o português, a fala deles é corretamente, mas a professora, de uma forma muito ríspida, ela acaba até mesmo falando, ela acaba até mesmo causando talvez até mesmo uma certa vergonha, talvez até uma vontade do Raimundo e da Mariana não quererem participar. Por quê? Foram justamente repreendidos por uma questão de uma fala. E isso é uma coisa que professor nenhum deve cometer. Pelo contrário, deveria estar ali totalmente motivado, totalmente pronto para que pudesse dar essa oportunidade para os alunos. E quando a professora ela trabalha em conjunto, a aula ela fica muito mais interessante, tanto para o aluno, tanto para a professora que vai abrilhantando, vai agraciando justamente a aula. A segunda charge aqui, nós temos a apresentação de algo que vai demonstrar uma certa desigualdade. E nós vamos tratar aqui, porque a gente consegue ver aqui o professor falando com animais de diversas espécies, e o desafio dele era que os demais façam o mesmo teste, subir numa árvore. Então aqui a gente já vê algo bem desigual, algo que realmente acaba acontecendo no sistema educacional. E Edgar Morin, ele justamente ele trata sobre essa questão. Como Edgar Morin compreende que os educadores precisam refletir sobre a natureza do conhecimento a ser trabalhado pela escola. Bom, Edgar Morin ele trata o seguinte: a educação ela precisa ser igualitária, que seja acessível e que todos sejam alcançados independente do nível. E uma educação, com certeza, laica, uma educação que não privilegia nem o alto, nem o baixo, nem aqueles que são considerados inferiores, mas uma educação que possa realmente alcançar a todos, que possam satisfazer a todos. No 2, a proposta de Edgar Morin é contrária ou afinada com as ideias passadas pela Charge? É claro que não. Por que isso? Por mais avanço que haja em relação à educação, a educação ela precisa ainda melhorar em muito, pois ainda não são todos que têm acessibilidade a uma educação de qualidade. Então a charge aqui ela demonstra tudo, que alguns vão conseguir êxito e outros não. E depois ele pergunta: ao longo da história da educação, a escola tem se preocupado com a ética, o gênero, o indivíduo, pela democracia, em conceber a humanidade como comunidade planetária? Bom, é bem verdade que sim, porque desde a antiguidade,
desde da Idade Média, sempre se foi proposto uma educação visando o futuro. É, na, 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 na Grécia, justamente com os gregos, Esparta, eles trabalhavam a educação visando o futuro. Se fosse, no caso da Grécia, a Grécia trabalhava para que os seus filhos pudessem ter uma boa oratória. Já os Esparta trabalhavam para que os seus filhos pudessem ser bons guerreiros. Quando a gente vai chegando na Idade Média, a educação ali ela já é voltada para uma questão religiosa, aonde os padres eles lecionavam. E quando vem chegando a Idade Moderna, aonde passa a se trabalhar a razão, então há um avanço em relação a isso, porque a educação ela precisa ser trabalhada, essa questão, visando o futuro. Então, eu acredito justamente dessa forma. No 3, ele diz o seguinte: proponha alguma solução para a situação apresentada pela charge. Bom, não é só educar, mas ser acessível à educação a todos, respeitando os direitos das minorias e dos menos privilegiados. Então, é isso que nós precisamos entender. A educação ela não precisa, não depende só de ser acessível, mas ela precisa ser respeitada, tanto pela classe alta, tanto pelas minorias, porque muitas vezes se coloca a educação, mas a qualidade da educação às vezes não é boa e nem todos têm o privilégio de ter uma educação acessível. No 5 ele diz: quais conselhos você daria para si mesmo para exercer a didática com ética e dinamismo frente aos desafios apresentados na charge? Bom, eu acho que nós precisamos ter uma educação sempre democrática, onde os professores precisam ser democráticos, a escola precisa ser democrática, a sociedade ela precisa ser democrática, porque a partir daí começa a se discutir melhor a educação, aquilo que tem feito de bom e aquilo que tem sido ruim. Então, quando nós temos uma escola, uma educação democrática, com professores democráticos, com alunos discutindo melhor a participação educacional, a que vai contribuir para o avanço da educação, eu creio que a gente pode contribuir para que a educação ela possa melhorar. Então, essa é a minha participação, esse é o meu PCC, prática componente curricular dessa matéria História e Licenciatura.